Boa tarde, amigos. Hoje eu venho para falar da 11ª edição, ou seja, o décimo primeiro capítulo da história de Vaza da Palma em VZP 2000. A gente está falando até o ano 2000, tudo de Vaza da Palma, desde o seu início até o ano 2000. Então, VZP no século XX, melhor dizendo, né? Corrigindo aí a tempo. Então, a gente vem com esse propósito de falando assim de década em década, e nós já estamos nos anos 50. Falamos do 1950 e começamos aí com 1951. Me lembro que no capítulo passado, o 10º capítulo, nós falamos da chegada do Banco Mercantil, né? Quando chegou era Banco Industrial Minas Gerais. Hoje nós vamos falar de um acontecimento de 1951, mas não foi inauguração, não foi nada assim não, foi apenas um susto que a cidade, ou seja, o distrito de Vaza da Palma passou no ano de 1951. Gente, naquele tempo estava o auge da construção da Belgo Mineira, né? Construção sendo feita, exploração de carvão no seu auge, carvão vegetal. O movimento entre Belo Horizonte e Montes Claros já estava começando, já estava um pouco forte, e a ponte sobre o Rio das Velhas já estava reconstruída. Não me lembro, porque eu era muito garoto, o ano eu me lembro, 1951, não me lembro o dia e o mês, mas me lembro que foi um susto tremendo que passou o nosso município, ou seja, o nosso distrito. Por volta de umas 10 a 10h30 da manhã, naquele tempo o povo tinha hábito de almoçar mais cedo. Tanto levantava mais cedo como também almoçava mais cedo. O pessoal que trabalhava na construção civil já estava voltando, vindo para casa para o almoço. Os caminhões, os primeiros caminhões de carvão, que sempre eles davam 2 viagens por dia, já estava chegando. O metro ficava ali no fundo das 14 casas, perto dali onde hoje é um muro que faz o INSS, o muro que dá para o lado da ferrovia, da antiga ferrovia, da praça de eventos. Ali tinha um metro, no fundo de onde tem uma caixa d'água histórica até hoje, ali tinha um metro, onde media o carvão da Belgo Mineira. Os vagões da central entravam por baixo, os caminhões entravam por cima e fazia, né, a medida do carvão vegetal. Os primeiros caminhões já chegavam quando, de repente, houve uma explosão na Grota do Café. Todo mundo sabe aonde que é a Grota do Café. Saindo, depois que passa o trevo, tem uma estrada que vai para a Placa do Queijo e outra que segue rumo a Belo Horizonte. Não é assim? Ali, na rumo da Placa de Queijo, você passa pela Grota do Café. Uma baixadazinha, um mata-burro. E naquele tempo a estrada para BH não passava por Laçance, passava por fora, subia a Serra de Contria e etc. Só que houve uma explosão à hora do almoço, muita gente em casa almoçando. Os primeiros, como eu disse antes, os primeiros caminhões de carvão já havia chegado.
o susto muito grande. Na explosão subiu uma nuvem negra enorme, pronunciando um acidente, uma coisa assim, espantosa. Aí todo mundo começou a correr rumo à Grota do Café. As bicicletas não eram tantas igual hoje, e automóvel, poucos tinham, só mesmo os da Belgo Mineira, e alguns aí que tinham, um ou outro tinha uma caminhonete, uma coisa assim. Todo mundo rumo à Grota do Café, bicicletas, alguns que tinham automóvel, e os caminhões que iam esvaziando, descarregando carvão, ia enchendo de gente e Grota do Café. Ao chegar à Grota do Café, de longe foi visto um clareiro enorme. Assim que os caminhões pararam, que as pessoas chegaram, aproximaram, viram 3 homens assustados, com dificuldade para ouvir. Aí veio as perguntas e em seguida a explicação. Um cidadão que ia para plantar milho num determinado terreno, com a enxada nas costas, um embornal com alguma coisa dentro, inclusive a marmitinha com a comida, e caminhava em passos longos na direção do terreno onde ele ia plantar. Chegando à Grota do Café, um caminhão descia vindo rumo à Vaza da Palma, e ele de longe percebeu que na parte da traseira do caminhão subia uma fumaça. Havia fogo. Então ele começou a gritar. Um caminhão Ford da época, os caminhões da época eram menores, é claro. Ele começou a gritar: fogo, fogo, fogo. E o motorista entendeu que ele falou fogo, brecou o carro naquele tempo também. O caminhão era composto do motorista e ajudante. Hoje o motorista vai sozinho, né? Descarrega lá e é tudo assim. Mas naquele tempo não. Tinha a personagem do ajudante, o motorista e o ajudante. E aquele ajudante virava motorista através do tempo. É claro, ele era mais ajudante de olho, de butuca. Assim que dá uma brechinha, ele ia praticando. E mais tarde virava motorista. E sempre era assim. Mas no gritar fogo, 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 o motorista gritou com o ajudante, brecou e gritou, corre, o ajudante pulou, os dois correram e gritaram para o cidadão para correr também. E o cara começaram a correr. Todos correram em direção à Grota do Café. Havia uma grota, passava tipo um córrego e uma ponte, uma pontinha, um pontilhão. Eles se jogaram debaixo do pontilhão e tamparam os ouvidos. E a explosão, que eu disse antes, veio em seguida, de assustar. O caminhão, é claro, passou a não existir mais, pedaços para todo quanto é lado, cheiro forte de pólvora. Eu, na minha condição de muito pequeno, na hora da explosão, vi o vizinho que tinha uma bicicleta nova. Bicicleta era um sucesso tremendo. E eu falei para o jovem ciclista: garupa, me leva, me leva. Ele deu sinal para me pular na garupa. Esse cidadão, graças a Deus, está conosco, forte e firme. Um abraço para você, Edson José Domingos, na garupa de Edson e rumo à Grota do Café. Então, ao chegar junto com todo mundo, deparamos com essa cena, o motorista do caminhão explicando para todos, contando para todo mundo, e sem saber o que fazia. Pegou o que tinha de dinheiro e deu para a pessoa que avisou. O homem que avisou consertou o ouvido um pouquinho, porque continuava um pouco surdo, e seguiu seu caminho, foi para a sua roça. O motorista e o ajudante foi trazido aqui para um hotel até o dono do caminhão chegar. Foi avisado. O caminhão estava carregado de dinamite para uma obra. Só que não chegou na obra.
houve essa explosão. Imagina, senhores, um caminhão carregado de dinamite explode na Grota do Café. O distrito de Vaza da Palma assusta. Todo mundo corre para o local. Isto foi no ano de 1951. Anos de muitos acontecimentos positivos, mas também aconteceu essa explosão. Foi comentada por muitos e muitos anos, todo mundo querendo saber como é que foi a explosão da Grota do Café. Vinham as explicações e tudo mais. E vida que segue, né? 51 passou. 51, como eu estou dizendo, e os seus grandes acontecimentos, né? Eu já disse antes, eu acho, estou repetindo, entre esses grandes acontecimentos, é claro que sempre você ouvia falar de uma coisa nova em Vaz da Palma, né? Olha, no ano de 51, teve a instalação dos serviços de alto-falante Rádio City Vaz da Palma de Adamastor Bossolotti. Teve também, eu já disse antes, a inauguração da boate de Seu Joãozinho, né? Boate Maringá, marcante. O Cine Rex já funcionava. 1951, que eu estou falando hoje. De tudo isto, disto tudo, esses acontecimentos marcaram, né, Vaz da Palma, crescendo, buscando a cidade, a reinauguração da ponte sobre o Rio das Velhas. É o que eu vou falar. Eu vou falar no próximo capítulo, no capítulo 12º, segunda-feira que vem, eu devo falar sobre isso, sobre a inauguração da ponte sobre o Rio das Velhas, a reinauguração, né? Que ela foi toda reformada, toda refeita, com a presença marcante de Dr. José de Castro e Souza, pela Belgo Mineira. Vai ser o que eu vou falar no próximo capítulo. Ouvintes, muito obrigado.